Nós também queremos cantar o Senhor está em seu tempo para entrar no pregador. O Senhor está em seu tempo. O Senhor está em seu tempo. O céu e nós Bom dia, feliz sábado. Oremos. Santíssimo Deus, te damos graça por deixar por aqui. E tudo que foi ouvido e falado nessa bênção em nossos corações, para que nós possamos entender do processo de santificação, que é diário, que é a cada dia, e de que o Espírito Santo é espaço em nossas vidas. E nossas vidas produzem o culto do Espírito. Nos abençoa nessa manhã. E abençoa cada um que veio aqui, se não puder vir. O Senhor conhece cada um. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que possamos avançar, crescer, anunciando o teu evangelho. Oramos no nome de Jesus. Amém. Não construímos, estávamos santificando. Íamos construir um templo com fé e com nossas próprias mãos. Talvez você esteja esperando por mim. Coloque Deus em primeiro lugar. Provai e vede histórias de fé e verdade, primícias de fé. Quando cheguei a São Cristo, os irmãos tinham reunido 2 milhões de barris, cerca de $260 aproximadamente. Eles queriam pegar uma igreja usada de madeira, mas Deus nos mostrou algo muito melhor. Então eu disse, vamos montar alguns tijolos e vamos construir um templo com fé e com nossas próprias mãos. Eu não sabia usar uma palavra, mas aqui da primeira parede naquele domingo e nós saímos respirar. Assim nasceu o projeto Neemias, uma iniciativa que irmãos guerreiros doam um domingo por mês para ajudar a construir e reformar igrejas. Não estávamos construindo paredes, estávamos edificando vidas. Cada um contribuiu com o que tinha, alguns com tijolos, cimento, areia e outros com coração. Durante a missão da terra chegaram jovens, líderes, doações, e nessa semana colocamos o telhado e o contrapiso e batizamos 30 pessoas. Agora eu tenho certeza de que Deus está aqui neste lugar. Mas quando o cimento acabou, os recursos também acabaram e a obra foi interrompida. Então chegou o pastor Pablo Flor e com ele uma grande bênção.
a oferta das primícias. O que aconteceu depois foi um milagre coletivo. Celebramos nossa própria festa das primícias. A festa das primícias é uma celebração de gratidão, uma tradição bíblica que implicamos a Deus o primeiro fruto, como um ato de fé, confiança e reconhecimento. Não temos muito, mas temos de todo o coração. Com essas premissas, revestimos a igreja, além disso, ajudamos a construir outra igreja maior. Tínhamos pouco, mas temos com amor que Deus multiplicou. A festa das premissas não é apenas uma bênção, é um estilo de vida, é reconhecer que tudo vem de Deus e tudo deve voltar a Ele. Talvez você esteja esperando. Coloque Deus na vida. Entregue a Ele suas primícias, seus dons, seus talentos, tudo o que você tem. E você verá o que Ele fará por você. Deus proveu, Deus guiou. E esta casa é testemunho de sua fidelidade. Provai e vede. Adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Seu trabalho lindo, seu tudo que você sonhou. Deus quer realizar. Se você voltar, um milagre se realiza. Seu trabalho, seu nome, tudo que você sonhou. Deus quer realizar. Se você for um milagre se realiza. Não se nosso Deus, e milagre vocês quiser. Se eu você voltar, milagre se realiza. Amém? Vamos cantar o verso mais uma vez. Senhor Deus, Pai, queremos dar graças ao Senhor pela vida, pelo amor que respiramos, pela tua misericórdia nesse momento. Obrigada por você nos dar a oportunidade de te adorar através de listas das ofertas. Oramos ao Senhor por baixo do nosso coração. Jesus. Amém.
E nessa manhã, a gente vai aprender um pouco sobre Jonas, a vida de Jonas. E que lição temos que tirar da capítulo 3 para a nossa vida. O livro de Jonas é um livro que tem apenas 4 capítulos e capítulos pequenos. Ele se divide em 6 situações distintas, que é o chamado de Jonas, o clamor de Jonas no primeiro texto, a aceitação ao chamado, o resultado do segundo de Jonas e o descontentamento de Jonas. A lição de Deus para a vida de Jonas. É interessante que todo mundo, toda a nossa mentalidade, nós temos isso em breve, que as pessoas se conhecem. Jonas é um caso ativo. Ele vive esse obediência. E aqui nós vamos ver qual a situação de Jonas. Em Jonas 1 e 2, 1 ao 2, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Se nós vamos observar aqui, a cidade de Nínive, eu fui observar no livro, aqui no livro de Jonas, não conta sobre a cidade de Nínive, para a situação de Jonas, ele escreveu este livro falando da situação dele. Só que o profeta Naum, ele fala mais ou menos sobre a cidade de Nínive. E Nínive é uma cidade sangrenta, é uma cidade em pessoas são roubadas. E o profeta Naum escreveu o seguinte, tá? O hino completo da cidade de Nínive, no capítulo 3, versículo 1 ao 2. Ele diz: as áreas sanguinárias, quando escreve um povo que não solta a sua voz. Eles estavam ameaçando, escondo de vozes, e galopam de cavalo, e calvam saltando. Os cavaleiros se escolheram, e a espada fumejando, relampejar, o relampejar da lança e multidão passada. Massa de cadáver, mortos sem fim, tropeça gente sobre os povos. Então, aqui era a situação da cidade de Jonas, de Nínive, que era a cidade que Deus manda Jonas pregar. E Jonas, como ele já tinha na sua mente formada aquela coisa na sua mente, eu acredito que não tem mais diferença. Não adianta pregar em uma cidade dessa, ela é crescimento. E aí, como era uma cidade extremamente íntima, uma cidade sanguinária, Jonas intenta agora fazer o quê? Aí, agora, fugir. Era um lugar de pessoas impiedosas, como Naum diz, que é os patrões de carros, que a loucura, o meio dos corpos, as espadas se relamejando, combinando com pessoas. Então, era uma cidade muito violenta. Se nós vamos trazer para os nossos dias atuais, o nosso seria mais ou menos uma guerra que houve na África. Continua havendo uma guerra, nós vimos aí que a Venezuela é uma cidade, um país onde está sendo escravizado o governo ditador. Então, eu quero que mais ou menos assim a cidade de Nínive. E por isso Jonas agora já quer agora. E além disso, o profeta não também fala que Nínive é uma cidade assim, muito rica. Então, quando a cidade é muito rica, faz com que as pessoas se sentem autossuficientes. Infelizmente, o ser humano não sente a dependência de Deus quando não está muito preparado. A gente é tentado a se sentir autossuficiente quando tudo vai bem, tá? Quando não há nenhuma tempestade, quando a vida financeira está bem, quando a moradia está bem, quando a família está bem, aí nós estamos conseguindo. Mas nós somos tentados a não atribuir essa graça, essa bondade a Deus. Só que esses são tementes a Deus, eles servem nesse mundo, tem pessoas que não estão nem aí para Deus, porque eles estão bem, tudo bem. Agora, quando eu conheço uma alternativa, nós estamos fazendo dentro do Espírito. Outra coisa é, quando nós temos esse perfil, subentende que outros profetas já tinham vindo e a Nínive tinha sido mortos. Então, Jonas decide agora o quê? Fugir. A Bíblia diz que Jonas sai, vai em porto e pega um navio e ir para outra cidade, a cidade de Jope. E aí ele começa a fugir.
E segundo a profecia do Pai, ela diz o seguinte: o que Jonas precisava lembrar era que aquele que havia mandado e estava apto a sustentar o seu cérebro e garantir sucesso. O livro de Provérbios 10, página 23. Não, e mais vamos aqui tentou o quê? Vou fugir da presença de Deus. Como se alguém pudesse fugir da presença de Deus. Vamos conseguir fugir da presença de Deus? Não, porque se a gente for lá no Salmo 139, 1 e 8, se não pode a memória, alguém pode ver isso? Salmo 139, 8. 139, 8. Porque agora vai estar como Jonas poderia fugir da presença de Deus? Se Deus vai estar em busca. Então, essa foi o primeiro pensamento de Jonas: fugir da presença de Deus. Só que quando Jonas teve esse motivo para fugir da presença de Deus, todos nós conhecemos muito quando essa história no departamento infantil, o navio começou a se saculejar por conta de uma grande tempestade. E essa tempestade fez com que aquele povo que no navio cargueiro, jogasse toda a sua carga e mesmo assim a tempestade não acabar. E daí, Jonas estava, como muitos de nós brasileiros estamos, um grande sono lá embaixo, do navio. E quando o pessoal do navio chama Jonas e diz para Jonas: você também está mal, joga toda a carga fora. E qual é a reação de Jonas? Ele sabia por que causa isso acontecendo. Ele sabia que Deus estava ali dentro dele. E Jonas aqui ele teve eu acho que uma sábia consciência. Pode me jogar no nome, mas sou eu. Então ele entendeu a gravidade, ele aprendeu, entendeu que eu não podia fugir da presença de Deus. Uma coisa que eu acho interessante aqui, na segunda parte, é o clamor do peixe. Jonas é lançado ao mar. E, na hora exata, o peixe chega. Aqui eu aprendo uma coisa com a chegada do peixe. O peixe estava preparado. É que Deus chega exatamente no momento certo. Muitas das vezes, na nossa vida, nós temos coisas e recebemos um não de Deus, porque às vezes nós achamos que a nossa oração não tem suprido o tempo. Estamos em casa orando, estamos na igreja orando, estamos em qualquer lugar, nós temos aquela sensação que Deus não atende a nossa oração. E muitas vezes Deus está nos dando não, porque o não dele já é a resposta. E nós não entendemos isso. E com o passar do tempo, nós vamos entender. E quando Jonas está no ventre do peixe, qual é a primeira coisa de Jonas? Orar. Foi o que ele não fez antes do que foi chamado. Aqui na história dele não menciona como ele orou. Antes de tomar essa decisão de fugir da presença de Deus. Ele só menciona que ele tentou fugir. Se está para o sul, eu não vou nesse negócio, eu não vou nessa terra, eu quero que o povo morra. E isso, porque também é outra questão, que nós entendemos, é que Deus ama todos. Então, quando Jonas chega no ventre do peixe, a primeira coisa que Jonas faz é orar. Se ele tivesse orado antes e pedido a direção de Deus, ele não tinha passado por essa consequência. Então, Jonas agora ora, pede a Deus misericórdia e assume o compromisso de ali pregar. Mas mesmo assim, passando por isso, nós vemos o quê? Que Jonas continuou com o mesmo desagrado ao povo inimigo. E aí, ele chega aqui e ele ora. No capítulo 2 do livro de Jonas, oração de Jonas no ventre do peixe. E ele diz o seguinte: então Jonas, dentro do peixe, falou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e disse comigo: veio do abismo que veio, e tu me ouviste a voz. Ouvi na sarça, no profundo do coração dos mares. As correntes das águas me cegou, e todas as minhas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse
ele, lançar a pessoa dentro dos teus olhos, tornarei teu cabelo, as árvores secaram a alma, o abismo que eu as almas se enrolaram em minha cabeça. E aquele meu coração descia aos fundamentos do monte, descia a terra, e chegou a se concluir sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir a sepultura a minha vida, ó Senhor Deus. Então, Jonas faz uma oração e depois ele fala a oração de Deus para ele tomar. Aí, Jonas ora, e Deus agarrou-lhe aquele peixe, não o mate, mas que vomite na praia, no local que ele pudesse sair, e ele faz o quê? Jonas sai e vai agora aceitação do chamado. Quando ele olha a aceitação do chamado, aí no capítulo 3, Jonas aceita o chamado. E vê a palavra do Senhor, segunda vez na Bíblia, dizendo: esconde e vai até a cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu pedi. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Pregaram a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante que ele deu. Por 3 dias para percorrer, começou a Jonas a primeira cidade. Caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias, e Nínive será submergida. Veja só, aqui quando Jonas está no meio do peixe, ele aceita o chamado de Deus. E ele volta e novamente Deus vai no encontro de Jonas e fala com ele. E ele aceita e vai pregar o evangelho. Só que Jonas foi, eu acho que meio rigoroso. Ele recebeu. O que ele estava fazendo isso? Passando por isso aí hoje. Mas ele foi lá e não pegou. Olha, ele vai ter vídeos, para essa cidade, você não se converter. Mas no coração dos homens, ele queria se converter. Ele queria que todos ficassem lá para que os seus espíritos mudassem. Segundo os relatos que eu li sobre as orações, há esse doido disse o seguinte: que Jonas não queria que o povo se convertesse, porque ele se tornava um falso profeta, porque ele estaria anunciando a destruição da cidade, e a cidade não seria construída. Então ele já temia que Deus não destruísse as pessoas que convertessem. E para ele aceitar, ele vai se pensar para pregar o evangelho, depois de parecer ao preço da obediência, e ele vai aqui, porque mesmo que ser uma cidade única, havia pessoas que não estavam conformadas com a vida pecaminosa. Então, não era porque ela era uma cidade única e toda vez estava no povo. Trazendo para a nossa vida atual. Por mais que nós olhamos para um local, estamos em guerra, estamos com pessoas malvadas, porém, no meio da população, há pessoas que estão inconformadas com a situação. Há pessoas que não conhecem a Deus e que desejam conhecer a Deus. E se elas conhecerem a Deus, elas vão quê? Elas vão aceitar a palavra. Por isso que o Senhor mandou a gente fazer foi pregar, não foi convencer ninguém. Pregar. E ainda hoje continua essa mesma obrigação para nós, pregar. Jesus disse que todo mundo pregava o evangelho toda a criatura. E no momento que Deus manda, a gente convencer a pessoa da salvação. Esse papel não é nosso, é do Espírito Santo. Infelizmente, eu mesmo sou tentada a querer e achar que eu vou convencer a pessoa. Não vou conseguir falar o evangelho. Mas, por causa da comissão, é uma coisa que a gente tem que fazer. Quando nós saímos para meditar, quando nós estivermos no Espírito, orar a Deus, para que o Espírito Santo ensine a pessoa. Porque nós não vamos conseguir fazer isso. Nós vamos ficar só de blá blá blá. Esse papel da conversão é do Espírito Santo. Então, no capítulo 3, tem uma referência muito linda, do 5 diante dele. E toda vez que a palavra de Deus é pregada, alguma coisa acontece. João pregou. E quando João pregou, foi acontecer na cidade, houve arrependimento. O primeiro passo da pessoa que quer encontrar a Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, é arrependimento. A primeira coisa tem que reconhecer a sua situação de pecador. Segundo, arrependimento, confissão. E depois da confissão vem a mudança de comportamento.
Aí eu estava ouvindo o pastor Giovanni, e ele explicando essa passagem, essa momento, que quando a pessoa aceita Cristo, quando a pessoa aceita Cristo, quando ele é enviado na água do batismo, ele é justificado. Se ele arrependeu, ele foi justificado pelos seus pecados. Como se eu tenho uma vida e eu fui justificado, ou eu tenho meu trabalho, eu fui justificado. Eu cheguei e justifiquei. Na verdade, eu cheguei e disse: olha, a vida que você ela faltou o serviço que eu vou pagar. Está justificado. Agora, o processo realmente vai ser contínuo. Então, no momento que a pessoa entra na batismo, os problemas que a pessoa tinha, toda a vida não morreu. Não deve fazer. Então, aí foi justificar os seus pecados. Agora, o processo de santificação é um processo de mudança de vida, vem continuamente. Nós vamos continuar após o batismo. Com um pouco a gente tem com alguém, com a amargura, com a raiva. Olha só, eu pessoalmente tenho uma pessoa que eu tenho amor. Por um acontecimento grave foi começado. Então, esse processo do início da vida foi muito doloroso. Porque assim, eu evitava subir essa rua. Mas na hora eu tive que tentar e passar a criança na água. Eu sempre tive amor. E eu estou agora me iniciando a acreditar nisso. Porque eu preciso que isso seja santificado. Eu preciso perdoar. Para que eu também seja perdoado. Porque já disse que ela perdoa a minha boca também. Porque nossos pecados são perdoados. Então, e nós falamos na história, na pregação de Deus, que ele teve um problema adolescente, ela decidiu o batismo. Só que ela queria conversar com o pastor, ficava aquela coisa que não conversava. E ele percebeu que a adolescente tinha receio da nossa coração. E até que ele estava fazendo uma televisão, que vai ter coisa assinada. E a pessoa ressuscitou para depois de estar na igreja e ela sentiu ódio, veio a mim. E ele disse: eu tenho receio, se deve ou não deve batizar. E o pastor disse que foi para a mulher de sonho. Explicou para ela: no momento da recepção da mulher, a sua interpretação da pessoa não ia acabar. Só que ela ia orar cada dia para que aquilo que fosse saindo do Espírito Santo fosse entrando, ocupando aquele espaço. E cheguei ao ponto que ela não estava indo para esse lugar. Então, e o nome dela do Espírito Santo. E essa pessoa, o próprio Espírito Santo, logo do Espírito, né? A unidade. Quando você tem tudo isso, não tem valor de conseguir observar. Então, e houve arrependimento, confissão, mudança completamente das pessoas, para as pessoas. Aí, quando as pessoas se convertem, o que acontece com os homens? A segunda parte, descontentamento. Vai depois. Aí a declaração de ser, vamos estar nós. Será que podemos estar as zonas agora do descontentamento. Irá. Jonas 4, 1, 2 e 3, aí diz assim: descontentamento das zonas. Por isso, desculpou-se Jonas, extremamente empolgado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu fiz, escondendo na minha terra? Por isso, me adiantei do fim para trás, pois sabia que é extremamente misericordioso, havia que ligasse grande dignidade e que se arrepende do mal. Peço que, pois, tira minha vida. Então, Jonas chegou com um descontentamento tão grande que Jonas pediu que Deus vai arrepender. E ele aqui, ele reconhece que ele conhecia a Deus como misericordioso, bondoso, dignidade, bondade, e sabia que Deus mudaria o destino daquelas casas, as pessoas todas se converterem. E o que a Bíblia conta sobre essas pessoas? Elas se converteram, proclamou Jesus, vestiu-se de cinza, e todo mundo jejuou aqueles animais que reclamou que jejuasse. Porque eles creram, e eles tiveram uma atitude arrependimento e confissão
vem agora a missão de Deus. E eu fico imaginando a soberania, a bondade, a glória, tudo de Deus. E como Deus é claro, como Deus é pedagógico, como Deus é esse último que vai tratar com a pessoa. Vai guiando. E Deus agora, quando você abaixa a sala, fica lá triste, amargado, fica morte. Se fosse um dia, não vai ver isso. Quando Deus chama para isso. Inconformado com o que aquele povo se referiu. Inconformado com o que aquele povo saiu lá se desigual, lá se desigual. Inconformado com isso. E aí Deus fala o quê? A Bíblia diz, então veja o Senhor Deus nascendo no plano, em 4:6. E subiu por cima de Jesus, para que ele desça sobre a sua cabeça, a fim de livrar-se do seu desconforto. Dona pois se alegrou e estendeu a boca para a planta. Mateus decidiu, ao subir da alva, enviou um médico para pegar a planta e esta se secou. E nascendo só, Deus mandou um vento caloroso, oriental, e sobre a cabeça de João, de maneira que, desfalecido, ele pediu a morte, dizendo: melhor que morrer do que viver. Então, o que acontece? Deus, para ir lá no coração de João, e lá no conforto de Jonas, Deus faz agora, como eles estavam afastando da cidade, do local, e Deus vai nascer uma planta. E aquela planta foi muito grande, se alegrou, e onde está tudo. Só que o Senhor pega um dia, a planta começa a ver aí Jonas que planta da loucura, como é que é uma planta que eu melhor eu vou viver. Para começar a ver que eu vou viver, mas eu preciso. Então, quero poder dar razoável essa coisa aí, por causa do planta. Então, eu quero poder dar. É normal isso aí? Você é por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável e até a morte. O segredo não está nas coisas que a minha ira vai razoável. E aí, o Senhor tornou-se. Quando tu tem compaixão de uma planta que nasceu um dia e o outro vai embora, uma planta que não é servil, que tem compaixão dela, que você não fez ela nascer, que você não passou do crescimento dela. E o meu plano é ter ficado falando dela poderoso. E não Deus, tem compaixão de uma cidade que ele desce. A Bíblia diz que ela tem mais de 1.000 homens, então é uma cidade de um tamanho de um para nós, ele é um grande, mais de 1.000 homens. E é uma cidade difícil, é uma cidade pacífica, desenvolvida. Então Deus já quer mudar. Tu tem compaixão de uma planta que nasceu, que você não tem participação no crescimento dela, que você nunca foi lá para nascer, que você não foi nada dela, que compaixão dela. Ok? E eu vejo para dizer, não vou ter compaixão de uma grande cidade, que cheia de pessoas que Deus criou, que eu criei, e não é ter compaixão de uma grande cidade comigo, que há mais de 5.000 pessoas que não sabem que esse bicho já morreu, ele também, muitos animais, então Deus fez uma pergunta que achou: não tem compaixão de uma planta, e tu não plantou, e tu não regou, e tu não fez nada. Não é um ser vivo, não é um ser vegetal. E Deus fez um homem que criou uma própria mão, que havia muitos animais, não foi por causa da cidade, que se arrependeu, que se converteu, que mudou o procedimento, que mudou a mudança de vida, jejuar, vamos dizer, com Deus. E aí, o que acontece? Deus me mostrou aqui. O que eu tive nessa lição aqui é o seguinte: Deus está mostrando a Jonas que Deus estava tendo mais compaixão do ser humano, das pessoas, do que de um plano. Então, por isso, nós não conseguimos, nós temos aqui 4 lições para ficar nisso aqui. E nós não conseguimos ficar a presença de Deus. Mas que você pensa que vai se esconder, vai se esconder, ou de para cima, para baixo, a Bíblia tem só isso, Salmo 79, que ninguém pode na presença de Deus para você subir, retirar, descer e chamar. Deus conhece o nosso desejo, Deus conhece o nosso pensamento, você pode
nós aprendemos que não conseguimos fugir dos olhos de Deus. Mediante a entendimento de condição e mudança de hábitos, pode mudar uma nova vida. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos aqui em Jonas. E o terceiro ponto, o amor de Deus para construir é incondicional. Então, não é preciso que sejamos movidos, não é preciso que sejamos pessoas honestas. O amor de Deus é incondicional. E que nós precisamos ter compaixão de pessoas que nos ferem, que nos machucam. Nós vemos que poucos profetas do pensamento podem se expor com transparência como o profeta Jonas se expôs. Então, nós vemos a Bíblia, nós vemos a transparência de Jonas. Ele mostra aqui a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua ira, porque ele não queria que as pessoas fossem salvas. Então, por isso, nós aprendemos uma lição, porque muitas das vezes, e a Bíblia diz, pessoas, a minha denominação está falando essa questão. Olha, fulano de fez, vamos orar que Deus vai compartilhar para ele. A colheita é a Bíblia diz que quando Deus pensa não foi que na minha ensina isso. O Deus que me ama é o mesmo Deus que ama da mesma maneira a pessoa que cometeu um crime não podia ver. Então, a gente tem que ter esse medo. O Deus que me ama, que ele é o mesmo Deus que ama o outro. Ninguém deixa eu casar com uma pessoa e ela falou assim para mim: olha, eu joguei, você vai fazer isso, eu fiz isso. Você tem noção que o Deus que vai te defender, mesmo que defender, ou você está sempre sincero? É assim, você vai fazer. Então, uma coisa que eu aprendi e aprendo com Jonas é que o Deus que me ama é o mesmo Deus que ama aquele que me ama, aquele que não gosta, aquele que eu não gosto. Então não adianta, gente. É como você tem 2 filhos, pronto, uma lista daqui, na minha casa, são 2 filhos. Aí a gente diz, e a casa assim, não, igual, aí você dá uma coisa. Porque não, mas não só. O pai é muito explicado uma coisa para a gente. Deus é a mesma coisa que o nosso próximo, porque todos somos criaturas de Deus, somos criaturas de Deus. Então Deus tem mais compaixão de pessoas, de alma, de seres humanos, do que uma área que mostra o amor de Deus. E que o nosso trabalho é obedecer a Deus quando Ele nos chamar para anunciar o Evangelho. Porque nós vamos ter consciência que não vamos fugir da presença de Deus. Nós vamos ter consciência que Deus cuida da gente e que vai conhecer o Espírito Santo, que vai transformar a vida deles com a assistência de Deus. Deus ama ele mesmo que não. Amém. Vamos conseguir bem?
Bem, se alguém pudesse afinar, foi o Senhor. Obrigado por isso. Por isso, obrigado por nós. Por isso, obrigado por suas corações. Porque o Senhor cuida, Senhor, quando nós estamos rancorosos, quando nós estamos chateados, tristes, magoados. Mas o Senhor usa com o teu Espírito Santo e nos cuida e nos abraça. Muito obrigado por esses cuidados diariamente. Olha também para aquelas pessoas, Senhor, que não vieram aqui, aqueles que por algum motivo deu para mim, mas abençoa cada um que representar o seu mundo. Olha para esses irmãos que vieram, que estão chegando agora, abençoe eles, comigo. Abençoa também aqueles que ainda não foram alcançados nas suas palavras. E que neste ano, nesse ensino, nós possamos ser mais ativos, nós possamos estar dando mais estudo a pessoas. E eles venham conhecer a tua palavra. E que o teu Espírito Santo vá também convencer da injustiça, do pecado e da justiça. Que eles sejam alcançados neste projeto. Os abençoe essa semana que se inicia. No nome de Jesus. Amém. Thank you.